Olá, pessoal. Bem-vindos, bem-vindos a mais uma live. Tô clicando aqui, apertando aqui. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar. Boa noite, Marta, Bianca, Jane. Ô, Jane, querida. Bem-vindos a todos. Caiu um pouco. Márcio, bem-vindo a todos. Dá para me ouvir direito aí? Tá dando para ouvir, Isa? Pessoal, respondendo aqui, vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir? Deixa eu ver aqui. Dá para ouvir? Bem-vindos, bem-vindos. Olha só, pessoal, hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante e que ele é de difícil detecção. Então, é um tema que o termo que a gente usa é gaslighting. Eu vou abranger muito do que se trata o gaslighting. Para quem não sabe, o gaslighting, boa noite a todos, sejam super bem-vindos, vocês todos queridos. E a gente faz essas lives, eu faço essas lives para ampliar a consciência sobre relacionamentos abusivos, sobre situações que parecem que são surreais, que você fala assim, como que eu entrei nessa, ou será que eu estou nessa? Será que é verdade? Será que é real que eu estou num relacionamento abusivo? E hoje a gente sabe que mais do que nunca existe sim esse relacionamento abusivo, existe muito essa conversa de que você pode estar nesse relacionamento, mas será que tá, será que não tá? E eu acho que é bastante importante fazer esse entendimento, que um dos principais termos é gaslighting. E que vocês saibam que o gaslighting, ele é um termo que foi, entre aspas, roubado, né? Mas, brincadeira, né? Mas ele foi utilizado de um filme da década de 40, que eu super indico para vocês todos assistirem. Me parece que tem no YouTube ou no Prime, não sei, mas dá para achar esse filme, que se chama A Meia Luz, que tem a Ingrid Bergman, da década de 40. É um filme em preto e branco. E eu vou dar spoiler, já vou avisando, porque e mesmo eu dando spoiler, vale muito a pena assistir o filme por causa da nuance dos detalhes e da perspicácia que vai acontecendo nesse filme. Ele é perfeito na explicação do gaslighting e foi muito bem sacada a parte dos psicólogos que escolheu esse termo. Gente, olha isso. Eu vou explicar um pouco do filme e aí vocês por si só já vão entender a dinâmica do gaslighting. Depois eu vou falar mais detalhadamente sobre como que o gaslighting funciona para nós no século 21 e como que ele ainda está desde a década de 40 muito mais na moda do que se imagina. Mas estava por debaixo do pano, as pessoas passavam por isso, ficavam confusas, não tinham voz, não tinha escuta para a voz dessas pessoas e as próprias pessoas tinham, e ainda têm até hoje, muita dificuldade de perceber se elas estão passando por um gaslighting que é de um relacionamento abusivo ou não. Então no filme, em termos gerais, né, é uma moça que se casa com um rapaz. E esse rapaz, como em todo relacionamento abusivo, o que ele faz? Ele tira ela do lugar de origem dela, ele isola essa moça e coloca ela numa outra cidade. E essa moça, ela tem uma herança, e a gente já vai pensar em violência patrimonial, né? E do que ele estava atrás, né? Então ela tem uma herança e ele vai para uma outra cidade onde eles vão ter que fazer novos amigos, se socializarem. E quando ela chega lá, coisas estranhas começam a acontecer na casa que eles moram. Por exemplo, ela coloca eu não me lembro
totalmente, né? Porque faz algum tempo que eu já assisti, mas eu me lembro que ela coloca um anel num lugar e de repente o anel aparece em outro lugar, some durante um bom tempo porque ele subtraiu o anel do lugar. E ele fala que... Não, primeiro ele fala que não tinha esse anel, agora eu me lembrei, não tinha esse anel sumiu e que nunca existiu esse anel. Então ela começa a ficar confusa sobre as próprias percepções. Então todas as certezas que ela tinha anteriormente, elas vão por água abaixo. E essas situações estranhas de sumir o objeto, de uma hora o objeto está num lugar, depois está em outro, e ele fala, ai que bom que você fez esse tipo de decoração, e ela não fez decoração nenhuma, ele que muda de lugar as coisas. Então tudo isso vai confundindo muito a sanidade, a percepção e a clareza dela, e ela chega a duvidar de si mesma, e ele faz a situação ficar tão trevosa para a mente dessa moça, que ela começa a duvidar da própria sanidade e começa a achar que ela está deprimida, que ela tem algum tipo de confusão mental. E ele, o bom moço, ele vai acolhendo a esposa que está deprimida e ela começa a ficar só no quarto, aparece pouco socialmente, porque ela cada vez mais é convencida de que ela está adoecendo psicologicamente. Isso é uma trama mais do que perversa. Agora vocês imaginem essa trama no dia de hoje, e eu já vou ampliar para os dias de hoje as coisas que acontecem. Então, ela vai ficando cada vez mais instável, até que chega um momento onde tudo se revela, inclusive esse anel, ele estava numa gaveta, por exemplo, que ele tinha escondido. Mas para esse momento onde tudo se revela acontecer, ela passa pelo maior abismo emocional que ela poderia ter cogitado passar na vida. O que acontece? Ele vai no sótão, e aí está o nome do filme, do termo gaslighting. Ele vai no sótão e ele mexe na luz de gás. Ele aumenta e diminui a luz de gás. E ela começa a achar que a luz do gás está aumentando e diminuindo, porque de fato ela está. E ele desce e ele fala que ela está totalmente louca, que é impossível, que a luz de gás não aumenta nem diminui, essas coisas. A ponto dela meio que enlouquecer de falar assim, gente, eu tô muito louca mesmo. E é esse termo que foi capturado para as relações abusivas, para as relações onde existe uma distorção absurda de tudo o que é realidade, de tudo o que é verdade e pior, né? Vamos dar um salto para os dias de hoje. A gente sabe que essa distorção de realidade, ela é um dos termos mais devastadores para o psiquismo humano. E aí tem uma pergunta, por que isso daqui pega para as pessoas? Por que um abusador, ele tem a maestria, tem a manha de colocar a sanidade da vítima, da sua esposa, eu estou usando esses termos de homem, mulher, mas a gente sabe que isso daí pode ocorrer em todo tipo de relacionamento de trabalho também, em qualquer lugar. Então, o que eu estou falando hoje é para vocês ficarem bem despertos para perceber onde existe manipulação de verdade. Então, o que você viu, o que você tem certeza absoluta, você tem certeza absoluta do que aconteceu. Mas o abusador, por que ele é bom no que ele faz? E eles são muito bons no que eles fazem. Porque não é só a inversão de verdades que tem aí. Não é só isso, a inversão de verdades vai minando a consciência da vítima pouco a pouco. Mas junto com isso, existe o quê? Existe o afastamento dessa vítima do meio social, existe o mau humor do abusador, existe todo um jeito de funcionar desse abusador que ele consegue pouco a pouco isolar essa vítima. E ele tem, que eu falei, a maestria da fala, porque ele fala muito, ele fica de mau humor. Quando a vítima percebe alguma distorção de realidade, onde ela tem certeza do que aconteceu, onde ela tem certeza que ela foi
machucada, humilhada, onde ele tirou sarro dela, onde ele desqualificou ela, porque não é só a percepção de realidade objetiva, olha, esse objeto estava aqui, agora está ali. Não é disso daí, não. É muito maior do que isso. Então existe uma desqualificação massiva e existe um convencimento para essa vítima que o que ela percebeu e sentiu não é real. Ou que ela é muito magoável com qualquer coisa, ou que não foi o que ele falou e ele fala uma coisa totalmente diferente, e a conversa se estende de tal tamanho, de tal amplitude, que é uma das armas do abusador, em que a própria vítima pode ou desistir do próprio argumento, que é o que acontece muito, duvidar do argumento primeiro, né? Olha, ele me machucou, ele me humilhou na frente dos meus amigos, ou ele berrou em mim, né? Eu tô falando ele, pode ser ela também, gente, pode ser ela. Ou ele berrou em mim, e ele vai convencer a vítima que ele não berrou e que ele não machucou. E, gente, eu estou falando de violência física, a ponto dessa vítima relevar o ato, desqualificar o ato de abuso, e existe uma lavagem cerebral da percepção. E, gente, pensa na parte neurológica como fica. Se você quer se convencer, porque esse abusador fala tanto e ele fica magoado e ele vira a história toda, que a própria vítima vai dando um nó no cérebro e ela prefere se calar e fala assim, não, e muitas vezes pedir desculpas pelo ato que ele cometeu, mas que ela, no final das contas, não percebeu que a intenção era boa. Ou que ela percebe tudo errado e vê sempre do lado negativo. Então aqui, gente, tem uma confusão de percepção, onde, na maioria das vezes, a vítima desiste de argumentar em nome de continuar ou com a relação boa, ou tirar a ofensa, porque esse abusador fica vítima da vítima. Olha a inversão, gente. Fica vítima da vítima, então ele vai inverter a realidade, vai ficar ofendido e vai fazer com que a vítima peça desculpas pelo impropério que ele causou na vítima. E no final da história, mesmo tendo certeza absoluta, ela vai estar em falência emocional, em falência energética, em falência de percepção. E ela vai se sentir mal, vai se sentir culpada porque ela ocasionou toda essa confusão, porque o que era um pedido se torna um escândalo para esse abusador, e ele vai conseguir fazer com que essa vítima peça desculpas, senão ele ainda, como punição maior, ele vai embora. Ele vai embora, e nesse lugar, quando a vítima cede, olha isso, olha a armadilha, quando a vítima cede e pede desculpas, porque ela entra nesse parafuso aí enlouquecido, e ela acaba pedindo desculpas, acontece que ela conta para o abusador, sim, você ganhou, sim, você pode abusar de mim, e na próxima vez o abuso fica maior, porque ele ganhou espaço com a vítima, porque ele sabe que a vítima é uma presa fácil. Então, pessoal, essa inversão de realidade, essa inversão de verdades, ela é muito sutil, ela é tirana, ela é drástica, ela é perigosíssima para a sanidade, para o psiquismo. E se você perceber que existe algo de inversão de verdade, aqui tem uma dica muito importante. Não continue a conversa. Silencie. Silencie, porque o quanto mais você falar, o quanto mais você argumentar, mais você vai estar no jogo deles. Mais você vai estar dando o que eles querem, que é a tua energia vital. É uma relação vampira? Claro que é. Claro que é. Ela é vampira nos termos onde toda a tua estrutura
de identidade, estrutura moral, estrutura de sanidade, ela vai sendo minada. E quando ela fica minada, a única coisa que vai acontecer com ele é ele se fortalecer na magnanimidade dele. Então, dá para recuperar a sanidade? Aqui a Mara perguntou. Com toda certeza. Por isso que eu faço lives deste tipo. Eu quero dizer para vocês que existe uma ruptura neurológica, porque você é tão acuado, é tão o tempo todo invadida na própria percepção, que existe uma confusão, existe um silenciamento da mente, e isso acontece de fato na parte neurológica. Dá para recuperar? 100%. Nós temos neuroplasticidade no cérebro, o que significa que nós podemos recuperar todas as sinapses que ficaram paralisadas por um bom tempo. Como que a gente pode fazer isso daí? Bom, eu desejo que essa live seja um ponto para despertar quem ficou ligado nisso e sabe que isso aconteceu. Outra coisa que vocês precisam prestar muita atenção, aqui fala sumir e já voltou, o hovering, que significa eles vão querer aspirar vocês de volta na relação quando vocês despertarem. O que acontece? Eles vão usar, eu uso o termo do volte a dormir, porque enquanto você está num relacionamento abusivo, você está literalmente em transe. Você está num transe tóxico hipnótico. Sabe quando você fica tipo o canto da sereia? Você está o tempo todo assim, com dificuldade de sair. Na hora que você vai sair é viscoso, ele te puxa de volta. Então, a dica, vou voltar a dizer para vocês. Ele começou, você tem um argumento. Ele começou a fazer esse jogo, isso é um jogo para acabar com a tua sanidade, para te apagar e para que ele fique maior do que você, quer seja pela ofensa, pela mágoa, pelo jogo que ele vai fazer com você. De todo jeito ele vai se sair como o magnânimo da história. Então o que você faz? Você não vai entrar nesse jogo. Ah, mas aí eu vou ficar sem ele. Sim, você vai ficar com você. Você vai se ganhar de volta. Você já se perdeu há muito tempo e não tem noção do quanto que você se perdeu. Então, cada vez que você não entrar no jogo, um pedacinho teu volta para você. E quanto mais esses pedacinhos voltarem para você, mais a sua memória primordial ela vai ser reconstituída. Vai precisar de auxílio terapêutico? Eu acredito que sim. Porque essa reconstituição não é só a reconstituição, é você se dar conta do trauma profundo que você sofreu e você poder fazer o luto, que eu acho que é o fundamental e o principal para um relacionamento abusivo. Um luto daquilo que você acreditou e que você se iludiu que existia e que não é possível, não foi possível. Então, toda vez que a pessoa que está num relacionamento abusivo, ela volta para o abusador, ela volta para esse conto de fadas, que não é nem de fadas, esse conto de terror, ela está entrando de novo em falência psicológica e ela está entrando de novo no esquecimento de si mesma. Então, por quê? Porque ela acredita que ele vai mudar. Ela desacredita na própria percepção e ela fica convencida de que pode ser que ele não seja tão mal, de que pode ser que a pessoa má da história seja ela mesma. Lê do engano. Você não é a má da história, você não é a culpada da história, você está sofrendo uma lavagem cerebral da pior espécie, que você perde o discernimento sobre quem você é e quem você foi. Então, pessoal, hoje é o alerta para você se ganhar de volta, para você não entrar mais nesse jogo macabro e você ter a chance de se ganhar de volta, para você poder honrar os seus caminhos sagrados, a sua vida e o seu próprio destino, e não ser presa de ninguém, não ter o seu sequestro de almas acontecendo, que é inclusive o nome do meu livro, né? Sequestradores de Almas, onde eu falo bastante
sobre esses termos e com histórias que são totalmente redimensionadas. Pessoal, se vocês tiverem questões, quiserem comentar alguma coisa ainda nessa live, eu vou fazer como eu sempre faço, vou olhar todas as questões, vou responder na medida do possível. E várias pessoas que não puderam assistir a live me perguntaram se as minhas lives ficam gravadas. E elas sempre ficam gravadas no meu canal do YouTube. Eu faço a live pelo Instagram e aí a gente transporta para o YouTube. Todas as lives estão no YouTube. E aqui mesmo no Instagram vocês podem assistir todas as lives pelo IGVT. É só vocês virarem um pouquinho onde tem as fotos e tudo que eu escrevo no Instagram e tem todas as minhas lives gravadas. Então está à disposição para vocês escolherem o tema que vocês quiserem. Lembrando que os temas que eu trabalho, eles estão relacionados a relacionamentos abusivos. Mas ele é fundamental, todos os temas que eu trabalho são fundamentais para a ampliação da consciência. Então a gente fala muito também do autoabuso e de como despertar a consciência para essas telas imaginárias que nós todos vivemos e que nos distanciam da nossa própria essência. E isso daí, daqui a pouco, um pouco mais na frente, a gente vai fazer um trabalho terapêutico desse despertar. A gente já fez um trabalho terapêutico com mulheres, com um grupo de mulheres em relacionamentos abusivos. Vamos ampliar isso daí. É um serviço, é um trabalho para despertar mais pessoas, porque eu só nos meus atendimentos individuais, eu própria já não tenho horário e eu quero ampliar para mais pessoas que estão precisando e que vivem me pedindo esses horários, e a gente vai fazer isso daí de uma maneira bastante carinhosa, amorosa e competente. Então eu vou dar uma olhada aqui para vocês ver que tipo de pergunta vocês querem, voltando a dizer que essa live, toda essa explicação está gravada no IGVT, é só mudar aonde que tá as fotos e os inscritos do meu Instagram, e no YouTube tem o meu canal Silvia Malamude oficial, que tá lá todas as lives que vocês quiserem, com todos os temas. Tem temas assim que são bastante interessantes e todos para o despertar da consciência, para sair dessa rede de abuso, tanto relacionamentos abusivos como outros tipos de abuso que vocês nem imaginam e estão dentro deles, aliás, todos nós, né? Então, é para ter voz interior e para fazer a voz de vocês sair em plena liberdade, criatividade e harmonia e alegria de viver, né? Então, vamos lá, vou ver aqui as perguntas e os comentários aqui. Mesmo que a gente termine a live agora, vocês podem fazer perguntas embaixo e eu vou respondendo todas, e existe uma troca aqui. Quem acompanha essas lives sabe que aqui a gente comenta, o pessoal daqui acaba comentando entre si, que é muito rico também. Sim, eles são perversos demais, existe uma maestria de como que eles conseguem fazer esse tipo de manipulação e conseguem inverter até uma pessoa onde o relacionamento é combinado que não vai ter traição de ambos os lados. Às vezes existe uma traição explícita que transcende a triangulação e existe um convencimento de que o que se viu não se viu, o que aconteceu não aconteceu, a ponto da própria pessoa duvidar do que viu e do que percebeu. E as ofensas e esses choros que eles fazem são todos, a maioria se não todos, é manipulação para eles conseguirem o que eles querem, que é inverter verdades. Dentro desse espectro aí tem muita situação que é de inversão da percepção afetiva. Então, se a vítima se queixa, olha, você está me dando um abraço, mas eu não sinto o seu calor. Ah, você é cheio de mimimi, você só quer abraço, e começa a culpar a vítima, culpar. E de repente, ele de fato não está nem um pouco na situação. E é algo tão sutil, que se perpetua
e existe tanta falta de presença real, mesmo que o corpo físico esteja presente, que isso daí é uma das armas que a gente chama de duplo vínculo, né? Que é mais difícil da própria vítima lidar, e ela acha que em algum momento está enlouquecendo, porque não pode, se a pessoa está abraçando, não pode ser que ela não esteja ali junto, e de fato ela não está de alma, ela pode estar de corpo, mas não está junto, emocionalmente junto. Então, o que eu digo assim, nessas histórias, de novo, ganhar o jogo é sair do jogo. Quando vocês perceberem que tem manipulação, para a gente finalizar esse tema aqui de hoje, dizendo ainda que estou à disposição para qualquer troca de comentários, pode trazer depois, não entrem na discussão. Entrar na discussão é entrar no jogo. Então, se vocês perceberem que existe uma manipulação de verdades, se existe uma troca, não tentem em hipótese alguma, convencer que o que eles estão falando não é real, porque só vai piorar, e vai piorar muito, 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 tá? Vai piorar de uma maneira muito ampla, as conversas podem se estender muito até que eles consigam literalmente acabar com a sua verdade. Isso daqui é técnica de tortura, técnica de lavagem cerebral. Então você pode ter dentro de você, falar assim, não, ele não vai me corromper, eu vou falar com ele, eu sei da verdade, até o ponto que você desiste, porque ele não vai parar, e se ele parar, ele vai ficar de mau humor, ou vai te dar um gelo até você pedir desculpas de algo que você tem razão. E se você entrar num colapso, estourar, explodir, a culpa vai ser sua, porque você perdeu a razão. A gente tem um exemplo recente de algo que aconteceu agora no Oscar,